jovem conservador de direita. Podcast. Buenas tardes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Outra vez em castelhano, porquê? Já fizemos uma vez isso, homem. Doutor, porque já estamos Faça noutra língua. Já estamos há algum tempo sem lançar um episódio. Não, faça em italiano. Buongiorno, principesos de seguidores del podcast. Pois, eu não falo italiano, doutor. Ok. Só... Faça noutra língua, faça em francês. Bonjour, personne qui écoute ce Personne podcast. não é ninguém. Talvez. Ah. Jean. Bonjour des gens qui écoutent ce podcast. On espère que... Cumprimento o Dr. Macron, ele costuma ouvir. Bonjour, doutor, monsieur, doutor Le Macron. Ok, mas pronto, doutor, quer dar uma justificação às pessoas? Acho que eu tenho de justificar às pessoas. Não, é que fizemos 50 episódios e depois houve ali um apagão. As Então pessoas temos de estavam descansar. preocupadas. As pessoas estavam preocupadas. Eu não descansei, eu estive a trabalhar. Agora, achei que as pessoas já tinham muitos episódios. Sim. Uma pessoa anda-lhes a dar esta papinha toda, também tem de mochar ali um bocadinho à espera. Claro. Deu para eles porem tudo em dia. Claro. E eu ouvir pela terceira vez, que eu não sei se as pessoas sabem, mas só pela terceira audição de todos os podcasts do doutor é que se consegue ter uma verdadeira perspectiva da profundidade dos temas que são aqui abordados. É, não é, doutor? É, claro. Ok, agradeço às pessoas que têm posto estrelas no iTunes. Tem imposto? Têm posto. Oh. Sim, pelos vistos o nosso apelo resultou. Continuem a fazer isso. Porque a Mas nossa só 5 palavra... estrelas. 5 estrelas, claro. Tem de dizer isso, tem de ser Sim. específico nisso. Sim, 5 estrelas. Não é darem a vossa opinião. Se acharem que só vale 3 estrelas, deem 5 Ninguém quer estrelas saber. na mesma. Sim. Deem 5 na mesma. Não vos custa nada. E o podcast chega a mais pessoas e pode ajudar-nos a tomar o mundo. Que acho que, no fundo, é esse o objetivo disto. É através de um podcast. Sim, Sim. Vamos iniciar? vamos. Vamos empezar. Tema da semana. Qual é o tema desta semana, doutor? O tema desta semana é uma menina. A bebé Matilde? É. Que houve um movimento maravilhoso esta semana, não foi, doutor? É lindo. Foi para isto que se fez o capitalismo. Os portugueses juntaram-se e doaram, conseguiram arrecadar 2 milhões de euros para Está a pôr isso mal. Como? Os portugueses decidiram que aquela menina era digna de poder continuar a viver. E para isso, porque gostaram da história dela. Ou seja, os portugueses foram como os imperadores romanos, não é? Exatamente. Que no final decidiam se o gladiador era para morrer ou não, e com o polegar para baixo para morrer, para cima para sobreviver. Os portugueses fizeram um like. Não, neste caso foi o contrário. Eles meteram o polegar para baixo Sim. para transferir dinheiro através do MBWay. E transferiram e conseguiram arrecadar 2 milhões de euros. Sim, a menina Porque o bebé Estado Matilde, falhou àquela bebé. como é óbvio, como tinha de falhar, não é? Claro. Para variar. Dizer que esta menina necessitava de um medicamento que está tabelado em 2 milhões de euros Sim, é um preço justo. é um preço justo, porque é um bem escasso. Pelos vistos, só há aquele medicamento. E, portanto, Claro. quando E não há concorrência, se não grande- houvesse concorrência para as pastilhas gorila, eu acho muito bem que vendessem cada pacote a 100 mil euros. Claro, e se há poucas pessoas com aquela doença, a indústria farmacêutica tem a obrigação de rentabilizar aquilo. E é um grande favor à filosofia, à própria filosofia, à reflexão sobre a ética da vida que a indústria farmacêutica faz. Porque muitas vezes perguntamos, quanto vale uma vida humana? Não é? E ninguém a indústria- sabe responder. Ninguém sabe responder. A indústria farmacêutica vai subindo. Chegou-se à conclusão que uma vida humana vale 2 milhões de euros. Mas pode valer mais. Resta pôr em um Quantas medicamento. pessoas no mundo Sim, um é medicamento. que acham que a sua vida vale 2 milhões de euros? Está a ver Claro. o valor elevado que a indústria farmacêutica dá à vida das pessoas? Sim. Eu acho isto incrível. Resta agora ir subindo, não é? Até chegar ao ponto em que tem de se pagar o preço do Dr. João Félix. Quem é esse? O Dr. João Félix, o jogador de desporto de futebol, que foi vendido por 120 milhões de euros. Isso estava para comprar 60 medicamentos. Dava para comprar 6 curas para bebés. Sim? 60. Dava para curar 60 bebés com aquela doença. E é importante termos essa noção de quanto custa a vida de uma pessoa. Doutor, como é que acha que esta ideia pode contribuir para melhorar o nosso sistema de saúde? Em tudo, imagine, o senhor tem uma doença grave. Sim. Está triste. Mas de repente dizem-lhe, a sua doença pode ser curada porque o senhor vale 50 milhões de euros. Não se sente logo a sua autoestima a aumentar? E se não pagarem? E se os portugueses, e se a onda de solidariedade dos portugueses não chegar para me pagar? Quer dizer que eu não valho isso, mas vale morrer, não é? Sim, o senhor também tem de perceber qual é que é o valor que os portugueses lhe dão. Tem de perceber isto. Pois. Que é, uma pessoa também tem de olhar para as pessoas e ver quais é que merecem ser tratadas. Claro. Acho que o sistema é o mais democrático que existe.
seja, o doutor proporia trocar o nosso Sistema Nacional de Saúde por um sistema à base de ondas de solidariedade. Óbvio. Por exemplo, uma pessoa tinha um problema, partilhava a sua fotografia, a dizer, preciso que me deem para eu poder ser Não operado pode partilhar ao a sua pênis. fotografia, peço desculpa. Um vídeo. Tem de partilhar um vídeo. Sim, um Tem vídeo. de fazer um vídeo. Com Espera, música de Coldplay por trás. o Paradise. Sim. Não, essa é alegre. Tem de ser uma Pois. triste. Não, mas tem de ser... Começa com... tem de entrar com o The Scientist, Sim. que é aquela mesmo... Começa com essa, mas depois, para dar aquela onda de eu mereço viver e começa a dar e que é mensagem dupla. Porquê? Que é o paraíso se eu continuar a viver, mas os portugueses podem deixar morrer e pronto, Então, poderei ir para o paraíso. Ora, vejamos, uma pessoa tinha um problema, tinha uma apendicite, precisava urgentemente ser operada ao pênis. Em vez de ir ao hospital, Sim, fazia um vídeo fazia. que colocava na internet com música a dizer se eu não sou operado, tenho um apêndice rebentado, se eu Eu acho que não posso merecia. morrer. Acho que não merecia essa pessoa. Eu não dava. Não dinheiro. dava? Não. Vou-lhe dizer porquê. Porque a pessoa esperou até à última para pedir dinheiro para uma apendicite. E, portanto, em princípio, o vídeo vai ser foleiro. A pessoa vai estar ali a sofrer. E eu não gosto de ver coisas a Não, mas sofrer. ele pode pôr imagens antigas dele a andar de skate, ele a brincar com os filhos, ele todo contente com as Uma pessoas. espécie de slideshow de Sim, fotos. sim, para as pessoas verem. Ele, antes de ter este problema, era uma pessoa boa e normal e produtiva. Não, eu não vejo E eu slideshow de vou-lhe fotos. dar €1, vou subscrever o Patreon desta pessoa para ele poder ser Não, operado ao pênis acho e que não continuar merece. a viver. Pessoas que fazem slideshow de fotos não merecem. As pessoas que fazem slideshow de fotos são aquelas que vão passar uma semana a Benidorm e depois esfregam aquele slideshow de fotos no YouTube com músicas Mas foleiras. as pessoas podem ter já vídeos preparados por acaso de virem a ter algum problema. Uma coisa é haver preparação. E aí Sim. eu aceitava. Sim. Percebe? Imagine, eu não sabia que ia ter uma apendicite, mas eu preparar-me para várias doenças. Porque também é porreiro as pessoas virem quando eu era saudável, não é? Sim. E do género, vou agora preparar uma coisa... tenho agora micose nas unhas dos pés. E Sim. preciso de um creme à base de uma coisa que custa muito dinheiro. E, portanto, fazia um vídeo dos meus pés, em bom, não é? Porque ninguém precisa ver coisas nojentas. As pessoas Mas precisam as de pessoas coisas não virem a alegres. sua cara podem não ter tanta pena e não querer pagar. Não, mas eu punha a minha cara e os meus pés. Assim, muito bem parecido, não é? Como é óbvio. E super saudável, super masculino. E fazia o vídeo ainda não tendo a doença. Pois, sim, é isso. Para as pessoas verem... Aliás, eu até acho que as pessoas deviam pedir o dinheiro antes de terem as doenças. Porque assim Sim. não precisavam estar à espera em questões de urgência. Ou seja, as pessoas financiavam seres humanos de quem gostavam por acaso um dia eles virem a ter doenças. Acho que era a melhor opção. Sim. Já viu o que é? O Dr. David Carreira não tinha todo o gosto em pagar-lhe, sei lá, uma plástica para quando ele tiver 50 anos, mas ele fazia o vídeo agora, quando tem 23. Ou uma senhora dizer que a pedir aumentos mamários porque o marido, porque senão o marido pode divorciar-se dela. Exato. Dizer, coitada, eu sou pela instituição de casamento, eu vou pagar a operação a esta senhora. Exatamente. Em vez de haver um Serviço Nacional de Saúde em que os nossos impostos vão para pagar para qualquer pessoa, não é? O doutor nem É sabe. aleatório. O doutor nem sabe. O doutor pode estar a pagar impostos para pessoas de quem não gosta. Para o tratamento de pessoas de quem não gosta. Isso é uma injustiça. E Para as depois pessoas ninguém lhe estarem a agradece. receber ganza medicinal, por exemplo, em casa. Pois. E depois as pessoas nem lhe agradecem. Imagine que uma criança com a leucemia é salva por causa de crowdfunding. No final faz um vídeo a agradecer e diz os nomes das pessoas que doaram. Sim. Uma E as espécie pessoas... de créditos pós-filme. Sim, sim. A dizer obrigado ao Sr. José Silva, ao Sr. Joaquim, à Sra. Cátia por me terem ajudado a salvar o meu cancro. E as pessoas veem, o Sr. Joaquim vê, fica mesmo feliz. Eu ajudei, contribuí para ajudar esta criança. Eu também acho que essa lista deve ser feita por ordem de solidariedade. Isto é, quem deu mais para o que deu Claro. menos. E quem deu mais, se calhar, pode ter o direito a um patrocínio. Por exemplo, a uma tatuagem. Usar No a caso da cicatriz. apêndice, Sim. pode ficar com a apêndice mesmo. Com o que é Sim, retirado. dão-lhe um frasquinho, está aqui. Em formol, tome lá. Sim. Ou pede-se ao médico para fazer Metem-lhe o apêndice dentro de um porquinho alheiro. Que é, acho que é a melhor forma. Sim, um pisa-papéis. Sim. Ou pede-se ao médico para fazer a cicatriz para ficar o nome da pessoa, não é? A inicial. Sim, a em vez inicial. de ser a direito, não é? Sim. Foi o Sr. Sousa. E metem um Szinho, uma cobrinha, não é? Sim. Fica ali. E ele fica todo contente.
Porque ajudou. Agora, pagar impostos para Agora, se toda for a o gente... Sr. não. Wilson, fica uma cicatriz muito estranha. Pois, parece que é uma bola de voleibol, não é? Parece uns dentes ali. Pronto, eles podiam começar a contratar tatuadores para os hospitais para fazerem... Aliás, devia ser até uma especificidade. Sim. Quem cose as pessoas devia ser ao mesmo tempo tatuador. Claro, porque é uma cicatriz que vai ficar para a vida toda. Por exemplo, imagina, eu vou fazer uma operação e fico ali com uma cicatriz feia. Se tivesse um tatuador que fizesse uma cicatriz em forma de golfinho, não é? Pelo menos tinha a cicatriz, mas era uma tatuagem fixe, com um bom significado para mim. De um animal que é o meu animal preferido, é o golfinho. É o golfinho? Porquê? Porque é um animal bem inteligente e é um cheio de energia positiva. O doutor já ouviu algum golfinho triste? Há aqueles documentários que é sobre japoneses que matam golfinhos à palada nas praias, encurralam-nos e matam-nos. E nem assim os golfinhos têm um ar triste. Estão sempre a sorrir. Estão sempre contentes. Estão sempre de bem com a vida. Os golfinhos sabem muito mais do que nós. O Dr. Joker também se está sempre a rir e ele parece-lhe uma pessoa contente. À sua maneira, sim. Faz o que gosta. É. Trabalha na área e Ok. tem um sorriso bonito. E os Não golfinhos não igual. tanto como... Pronto, o Dr. Joker tem um ar maléfico. Os golfinhos têm um ar fofinho e cheio de... E não acha que os tubarões também têm... Alto Estão astral. sempre a rir. Estão sempre com o tubarões não. sorriso rasgado. Os tubarões estão sempre chateados. Coitados, têm um mau Têm um plano esgar. dentário. Mau. O doutor já viu um dente de um tubarão? Eu sei O que dente aquilo do- se regenera. Eu sei. Tem 3 linhas, não é? É, Aquilo tem 3 linhas de dentes. Mas, em termos, quando eles sorriem, porque eles sorriem também muitas vezes, as pessoas não gostam daquele sorriso. Porque aquilo assusta. Se for sorriso, gosto. Eu não gosto quando se um tubarão se virar para mim a sorrir, eu fico contente. Pronto, não me vai comer. Agora, se ele for com a boca aberta para me comer, aí tenho medo. Mas pronto, curtia que me tatuassem um golfinho. E, tipo, é como se fazem com cães e gatos nas redes sociais. Volta e meia aparece. Aqui o tareco está com um problema, precisa de ser operado. Também há para isso, para doenças, eu pensava que era só para adotar. A partir daí uma há pessoa para não tinha de doenças. cuidar. O doutor não recebe notificações no Facebook a dizer o não sei quem está a recolher fundos para operar o tareco da instituição dos animais. Achei que eu sigo pessoas que metem isso no Facebook. Pronto, eu sigo. E dou sempre dinheiro. Aí dá? Dou. Então, doutor, eles metem uma fotografia de um cão que precisa do meu dinheiro para ser operado. Eu geralmente dou. E quem é que fez o vídeo? E Foi se o fizesse isso para pessoas, que também dava. Não, claro que não foi o cão. cão? Também não é assim tão impressionante. Acho que mais vale a pena salvar pessoas. Claro. Pelo menos sabem fazer vídeos. Claro. Com música. Não, a única maneira que eu salvei pessoas nas redes sociais é quando pediam para eu partilhar imagens de pessoas que estão a sofrer e depois alguém, uma instituição, dá €1 por cada partilha. Eu aí partilhava sempre. Era? Mais Sim. do que uma vez? Partilhava às vezes que pudesse. Imagina, normalmente era o menino Javier, que tem uma doença gravíssima. Coitado, que ele ainda não se curou, que ele já está há 10 anos. Com a Pessoas a mesma partilharem a fotografia Mas dele. pelo menos deve ter medicação. Porque... Sim, os milhões de euros que já foram arrecadados à conta do menino Javier. Sim. E o senhor Sim. também costumava salvar vidas quando mudava a sua foto de perfil para uma bandeira de um país, não era? Sim, sim. Aí não era bem salvar vidas, aí era mostrar solidariedade. Para as sim. pessoas perceberem que eu não estou contente com a tragédia delas e para os terroristas saberem que eu não apoio. Porque já viu, imagine, há uma tragédia num país, um E atentado nesse dia não tem terrorista. acesso à internet. Não tenho acesso à internet, não consigo mudar a minha foto de perfil. Um terrorista que vai lá acha que eu estou com ele e vai tentar recrutar-me. Tipo, eu não quero ser terrorista. Tipo, é uma cena, a respeito, mas não quero. Sim, porque os terroristas vão para a internet ver fotos de perfil de pessoas genéricas, não é? Não, é natural que vão. Eles cometem um atentado e depois vão para as redes sociais ver o que é que estão a dizer deles, não é? Ok. E ver... É normal. É normal, claro. Eles googlam, veem, ok, cometi um atentado, vamos ver qual é, tipo, as reações. Vamos ver se eu consigo fazer com que o meu atentado exploda nas redes sociais. Também. Depois são terroristas, eles andam atentos a vários tipos de explosão. Ok. Não é? Ver se o meu atentado incendiou as redes sociais. Ok. Isto Sim. para dizer que estamos felizes com a bebé, com o salvamento da bebé. É um excelente incentivo. Aliás, aproxima-se o fim, finalmente, desta legislatura da geringonça e pode ser que eu duvido, infelizmente, mas pode ser que se houvesse um governo de direita, esta era uma medida incrível. Porque escusavam de falar do subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, que está uma lástima, por culpa da geringonça, como é óbvio, e podíamos substituir esse subfinanciamento público por um financiamento total das pessoas que importam para as outras. Crowdfunding. Sim, porque assim só salvavam as pessoas fixe
E as pessoas chunga, pronto, não recolhiam fundos. Era uma forma também de aplicar o mercado livre à vida humana, não é? Era. E o senhor concordava, por exemplo, quem é que o senhor fazia profilaxia de financiamento para futuras doenças dessa pessoa? Uma pessoa que gostava de financiar, ela ainda não tem nenhuma doença. Nem precisa de um medicamento muito caro. Eu curtia financiar o Dr. Cristiano Ronaldo, por exemplo. Se ele abrisse uma campanha de crowdfunding, eu pagava-lhe o que pudesse. Porque já deu tanto ao nosso país, o mínimo que nós podemos fazer é também contribuir para ele continuar de boa saúde. Por exemplo, se ele ficasse calvo. Sim, pagava-lhe os implantes. Ele já não tem O muito senhor era capaz de lhe doar do seu cabelo para ele ter na cabeça dele? Doava. Por exemplo, o senhor ficava careca para o Dr. Cristiano Ronaldo não ficar? Claro que sim. Eu não preciso do meu cabelo para nada. Ok. Fazia-lhe assim uma tonsura, sabe? Tipo Sim. um santinho. Eu até curtia ser careca. Ah, é? Sim. Sabe? Muitas pessoas não me levam a sério porque eu ainda tenho o cabelo todo. Se eu fosse careca, diziam, está aqui um senhor de respeito. Sabe. Como o do Dr. Duarte Lima. Sabe que pode fazer isso. Que rapava só a parte de cima. Sim, deixava só o cabelo de lado. E, eventualmente, podia deixar crescer num dos lados. Fazer um comb-over, não é? Um comb-over, exatamente. Pois, olha, vou pensar nisso. Se o Dr. Cristiano Ronaldo quiser. Porque acho que... Eu acho que são as pessoas que mais autoestima têm. Doutor, São as pessoas que são capazes de achar que em 2019 o facto de pentearem cabelo que vem do polo oposto da sua cabeça, que vai fazer com que as outras pessoas que as veem achem que elas têm cabelo. Oi, pois, este senhor era careca de antes. Agora não. Tem ali uma puxada de um dos lados da cabeça. Doutor, porque é uma cena, um desafio que eu tenho. Às vezes vou aos cafés e pastelarias e tratam-me por tu. Sério? Um garoto. Que vergonha. Se eu fosse careca, se calhar já me tratavam por você. Senhor? E por senhor. E pelo menos era um momento em que eu me sentia importante no meu dia-a-dia. Por isso, se o Dr. Cristiano Ronaldo quiser, eu ofereço-lhe o meu cabelo. Porque ele tem poucos anos agora de carreira de futebolista. Eventualmente vai acabar. Ele vai ter de se dedicar a alguma coisa. Nomeadamente à representação, por exemplo. E vai precisar de ter o cabelo todo. Porque nem toda a gente consegue ser como o Dr. Bruce Willis. Ou o Dr. Jason Statham. Que são carecas. E o Dr. Vin Diesel. E o Dr. The Rock. Afinal, o Dr. Ronaldo não precisa de implantes. Pode ser Mas lá está. Como o Dr. Bruce Willis. Imagino que ele só tem contratos publicitários porque tem cabelo. É uma das Linique, cláusulas. Sim. Exato. O Yalinique cortava logo com o Dr. Ronaldo. O que é que ele ia fazer? Pois. Ele precisa mesmo de cabelo. Ele se ficasse sem cabelo, mas deixasse crescer um bigode e começasse a meter shampoo no bigode, acho que a Linique não ia aceitar. Ficava uma espécie de Dr. Super Mario magro, não era? Cheio de espuma no bigode. Sim. As pessoas a pensar que aquilo era semen. Percebe? Não... Doutor, agora fiquei triste de pensar que alguma coisa dessas pode acontecer ao Dr. Cristiano Ronaldo. Mas é melhor não. É melhor nem agoirar. É melhor nem imaginar. Pronto, tem aqui uma solução para a eliminação do Serviço Nacional de Saúde por inanição. Parabéns à indústria farmacêutica porque conseguiram ter um medicamento à venda por um preço que uniu os portugueses numa onda de solidariedade. É incrível. Às vezes estamos unidos por coisas negativas. Muitas vezes estamos unidos, por exemplo, por não gostar de ciganos, não é? É uma coisa negativa. A maior parte dos portugueses não gosta. E quando é para dizer mal de ciganos, juntam-se. Sim. Pelo menos a indústria farmacêutica fez com que nos uníssemos com uma causa negativa. Como os indonésios fizeram com que nos uníssemos em nome de Timor. Sim. Não é? Apesar de que foi mau o que aconteceu, critico, mas pelo menos em Portugal foi fixe. Tivemos um movimento de solidariedade em prol Se do soubéssemos, país. na altura, teríamos angariado 2 milhões de euros para armar o exército timorense. Na altura só Sim, porque essa é as melhor... pessoas só saíram à rua num país livre para se mostrarem solidárias. E nem é assim tão caro armar os timorenses. Era katanas, dar-lhes algumas katanas e uns paus. Na altura bastava ligar para a televendas e fazer entregar as facas Guiné-Bissau em Timor-Leste, em Dili, por exemplo. E ficava um conflito pelo menos mais equilibrado. Não era só Sim. massacres atrás de massacres. Sim, por exemplo. Seria Se uma aquilo boa causa. cortava sapatos, Sim. muito provavelmente cortavam o indonésio. Seria nas uma calmas. boa causa os portugueses unirem-se em função de armar uma facção de uma guerra civil. Pode ser uma forma também da paz no mundo, contribuir para a paz Se no mundo. sair à rua, Sim. a única coisa que estão a fazer é faltar ao trabalho. Portanto, péssimo. Podiam era estar no trabalho e fazer horas extras e utilizar o dinheiro das horas extras para financiar as causas que apoiam. Sim, claro. Guerras no mundo, conflitos, doenças de pessoas, Sim. tanta coisa que se pode gastar o nosso dinheiro. Posts patrocinados em coisas que acreditam, Claro. para ter mais likes do que as coisas que não acreditam. Só assim é que se vence. É na batalha das ideias e na batalha pela vida humana. Lá está. Coisas que devemos evitar. Doutor, qual é o comportamento que devemos evitar esta semana? Eu às vezes esqueço-me, mas vou relembrar esta semana. Devemos evitar
não nos esquecermos de ler as crónicas semanais do Dr. João Carlos Espada. Sim, nós já comentámos aqui uma crónica dele há uns episódios e foi um sucesso. Nunca tinha lido tanto sobre laços, bowties, do que naquela crónica. Sim, uma pequena introdução para quem não conhece o Dr. João Carlos Espada. É um cidadão britânico. É um cidadão britânico. Que por acaso nasceu português. Por acaso nasceu português e com nome português. Eu acho que ele está a tentar mudá-lo para John Charles Sword. Sim. Swords. Sword. A espada. Não, a espada. É singular. Sword. John Charles Sword. Sword. Mas se for dito por ele, John Charles Sword. Que ainda por cima ele tem o azar. Ele chama-se... É o Dr. João Carlos Espada. Ele, com um pouco de azar, ainda lhe chamam Dr. Joca Espada, não é? É uma possibilidade? É, João Carlos. Ou Johnny Espada? Tem esse azar desse nome, mas ele é um cidadão britânico que vive preso no corpo de um cidadão português, não é? Ele é um cidadão trans britânico. É. Ele é transnacional. Por isso... E a crónica desta semana, aliás, publicada à 00:07 no Observador do dia 1 de julho, tem como título, diga lá. A família transatlântica. Em que ele faz o relato de um evento que organizou, porque ele é professor universitário do Centro de Estudos de Churchill, Dr. Churchill da Universidade Católica. Vamos começar primeiro por um ponto, que é, não há nada que denote maior sucesso do que alguém ser pago num jornal para falar do seu dia-a-dia. Isto é um nível... os cronistas médios, fraquinhos, têm de pegar nos eventos da semana e mostrar o seu conhecimento e intelectualidade. Quando se atinge aquele patamar que está acima de qualquer coisa, vamos dizer assim, basta falar o que é que eu fiz no meu dia. Sim. E então ele vai falar, valendo então a sua crónica em que ele vai falando do evento então que ele organizou. Doutor, se calhar antes de proceder à leitura da crónica, vou ler um pequeno parágrafo de outra crónica anterior dele. Sim. Que eu acho que o define perfeitamente como pessoa e como pensador político, em que ele explica o que é que pensa acerca do Presidente Trump, que é, de facto, de uma profundidade extrema. Então, diz o Dr. João Carlos Espada: não sou nem nunca fui um admirador do Presidente Trump. Desagrada-me o seu impulsivo estilo televisivo. Vejo, sobretudo, com crescente preocupação, o hábito de não abotoar o casaco, que não é inteiramente compensado pelo saudável hábito de usar gravata. Não, às vezes uma pessoa... Deixa-me dizer-lhe uma coisa acerca disso. Às vezes é verdade que nos perdemos na realpolitik e vemos que o Dr. Trump até tem sido um bom presidente, tendo em conta a alternativa, mas... esquecemos dos ideais do que é mais importante. Mais importante. Porque uma coisa é a política de imigração, é ter campos de... Não é campos de concentração, que é uma palavra muito carregada. Campos de arame farpado, campos, gaiolas humanas, vá. Acho que é melhor, é um termo, é um eufemismo para campos. Podemos ir por aí, por essas questões mesquinhas do dia-a-dia, mas só pensadores políticos como o Dr. Espada é que colocam o dedo na ferida e falam desse hábito que é não abotoar o casaco. Sim. Que nem um pelintra. Sim. Isso eu não consigo confiar em pessoas assim, doutor. Sim, uma pessoa aparece de casaco aberto ao pé do Dr. João Carlos Espada e ele fecha-lhe a porta na cara. Aqui uma coisa é eu estar com o casaco aberto porque o meu botão rebentou e não consigo, não sei. Sim. Ok. Pronto. Não tenho culpa, mas percebo a afronta que é para pessoas de classe como o Dr. João Carlos Espada, que é eu andar de casaco aberto. Mas um líder político, ali de casaco aberto... Que nem um animal mesmo. Não, realmente é... Mas pronto, isto do Dr. João Carlos Espada repara naqueles pormenores que às vezes uma pessoa na lufa-lufa do dia-a-dia não repara, não é? E sem dúvida que é um apontamento estrondoso. Sim, mas vamos... Sim, estamos a falar de um doutorado em ciência política e chefe de um gabinete de estudos que realmente sabe do que está a falar. Sim. Por isso, antes de o usar... E atenção, é sempre muito bem recebido em Inglaterra. Toda a gente sabe quando ele vai, é um evento. Seja em Oxford, seja em Cambridge. Portanto, ele consegue... não é para qualquer um. E há uma pessoa que ele estudou em Oxford, mas vai a Cambridge, ao centro de Churchill. Sim. E é Dr. Churchill. Era o Dr. Churchill. E é sempre bem recebido. Sempre. De facto, o Dr. João Carlos Espada, as pessoas podem dizer é o polícia da moda da política, está aí preocupado com questões irrelevantes. São pessoas que não sabem a importância que é o casaco e a gravata. Eu ainda me recordo daquela crónica quando o Dr. Cavaco Silva foi falar à Inglaterra e em que ele louvou, frisou, escreveu 15 linhas acerca do facto do Dr. Cavaco Silva estar em Inglaterra
e respeitar os ingleses, como chegando a horas. Incrível. Está o Dr. João Carlos Espada de cronómetro e o Dr. Cavaco a passar no photo finish. Então, impecável. Ao centésimo de segundo. O único problema do Dr. João Carlos Espada é que ele é contra fatos de treino e um cronómetro só fica bem pendurado assim, tipo professor de educação física. Não é? Mas ele estava com a mão no bolso nesse cronómetro. Sim. Estava mesmo ali a mexer nas teclinhas, ele meteu a mão no bolso do fato, não é? Muito provavelmente houve outras pessoas a olhar de lado para ele, a pensar que ele estava... Pronto. E ele estava com o cronómetro, meteu a pontinha do cronómetro de fora e fez clique no timing. Perfeito. Sim. Porque ele não usa fato de treino, ele vai ao ginásio de bow tie. De bow tie, claro. Sim, de bow tie. Aliás, deve ir ao ginásio Churchill. Sim, O ginásio Churchill, onde as pessoas normalmente estão no treadmill de charuto e bow tie. Claro, e a beberem o seu whisky. Conhaque. Sim. O conhaque em copo redondo. Então, vamos lá. Então, chama-se a família transatlântica. Começa assim. Apesar da vincada variedade de preferências políticas dos inúmeros participantes no Estoril Political Forum, todos subscreveram os apelos de Churchill e Thatcher à unidade do Ocidente. Na semana passada, entre segunda e quarta-feira, decorreu no Hotel Palácio de Estoril a 27ª edição do Estoril Political Forum. Como é que se diz Estoril em inglês? É Estoril. Estoril Political Forum, promovido pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Instituto Political... Sim, é em português. Catholic University. Mais de 700 pessoas, entre as quais cerca de 100 estrangeiros, participaram no encontro, que é por sinal... creme, calma. Sim, estrangeiros. Havia 700 pessoas, mas calma. 100 eram lá de fora. Calma, porque quer dizer que isto não é um evento qualquer. Sim, não tem outro impacto. Sim. E os 600 portugueses isto não é um encontro vieram... de ranchos folclóricos de uma aldeia qualquer. Vieram pessoas de fora a ver isto. Sim, e muitos dos 600 que vieram provavelmente são portugueses que se identificam como estrangeiros, como o Dr. João Carlos Espada. Sim. Mais de 700 pessoas, entre as quais cerca de 100 estrangeiros, participaram no encontro, que é, por sinal, o maior encontro atual de estudos políticos que tem lugar entre nós há quase 27 anos. É incontestável. Sim. Sim, assim, de repente, não me estou a lembrar de mais nenhum. Sim. Mas deve haver muitos encontros políticos que não chegam aos calcanhares deste. No máximo tem 2 estrangeiros. Sim. Mas porque se enganaram nas direções e foram lá ter. Porque com 100, impossível. Continua ele. Não creio, no entanto, que o número de participantes e a antiguidade tenham sido os aspectos mais marcantes do Estoril Political Forum. Julgo que o aspecto mais decisivo terá sido a reunião em clima civilizado e com estrito dress code. Claro. Eu estava a ficar... Eu confesso que eu estava a ficar já com algum afrontamento. Sim. Porque ele já tinha feito cerca de 20 linhas e ainda não tinha falado da roupa de ninguém. Calma. Não. Vamos lá. Não, o encontro tem dress code, claro. Calma. Acha que eu sei. Sim. Ninguém foi de fato de macaco, não é? Sim. Ok. Sim, eu por acaso, está aqui uma ideia para fazer um programa de apanhados, para quem me quiser ouvir, uma partida, tudo em good sport. Desculpa. Desculpe. Uma prank. Sim. Ir a um encontro organizado pelo Dr. João Carlos Espada de fato de treino. Seria engraçado. Ou de fato spandex. Sim. Daqueles de luta greco-romana. Entrava... Ou de fato, mas sem gravata. Matava, não é? Ou de fato aberto. Sim. Acho que... Pronto. Eu não quero o mal do Dr. João Carlos Espada. Ele tinha uma apoplexia ali. Sim. O Dr. João Carlos Espada, no fundo, é como o Dr. Barney Stinson, não é? Mas das relações internacionais. Sim, anda sempre de fato. Primeira regra dele será sempre o senhor tem um fato. Então, siga lá. Vou reler o início da frase. Julgo que o aspecto mais decisivo terá sido a reunião em clima civilizado e com street dress code de académicos e analistas das mais diferentes inclinações políticas, que raramente dialogam diretamente entre si hoje em dia. Havia conservadores... Calma. Quer dizer que, para além de ser o evento mais importante de política em Portugal, é um evento, é no fundo o Camp David da política em Portugal. Sim. Porque consegue reunir pessoas completamente opostas, desde a direita mais centrista até à direita mais extrema. E as pessoas conseguem se entender ali. Não, tem pessoas de esquerda. Tem, mas de esquerda daquelas que estão para o centro, com quem é possível falar. Só como se fossem democratas americanos, é isso? Sim. Ok.
continuando. Havia conservadores, democratas cristãos, liberais, libertários, sociais-democratas e socialistas democráticos. Mas não havia comunistas nem fascistas. Ele diz isso aí? Diz. Não havia... Quer dizer, eu não sei. Há pessoas que poderão acusar... Não é? De alguns destes, classificá-los de fascistas e de comunistas. Mas, de acordo com os padrões do Dr. Espada, ele não aceita nem comunistas nem fascistas. Nem vale a pena falar com eles. É só o centro puro e duro de pessoas a debater todo um leque de questões de acordo com as duas perspectivas que ele aceita. De um lado iam aparecer pessoas com barba por fazer e que se recusavam ao strict dress code. Sim. Do outro lado iam aparecer pessoas que não apanharam a vacina contra a raiva. Portanto, não seria fácil. Continuando. Havia apoiantes e críticos de Donald Trump, apoiantes e críticos do Brexit, defensores e críticos do federalismo europeu. Houve um jantar britânico, jantar Winston Churchill, com o embaixador britânico e sua mulher. Calma. O jantar chama-se Winston Churchill? É em que toda a gente junta-se à mesa para comer o Dr. Winston Churchill. Em termos metafóricos, para comer os valores que ele nos deixou. Percebe? É tipo quase um gangbang sobre o Dr. Churchill, mas de sabedoria. Sabe qual é que era o hobby do Dr. Winston Churchill? Era um deles? Matar raposas? Não. Uma coisa que o acalmava, que ele considerava meditação, era produzir alvenaria. O que é alvenaria, doutor? Ele fazia muros em casa. Era trolha. Aquilo que algumas pessoas fazem para ganhar a vida, um gentleman faz como passatempo. Mas como é que um peasant costuma trabalhar? Sim. É o meu hobby. Não havia carrinhos telecomandados na altura e ele ia fazer muros no palacete dele. Era isso e escrever autobiografias, não é? Ou histórias da Segunda Guerra Mundial. Sim. As memórias. É. Então o jantar era o Winston Churchill. O jantar Winston Churchill, com o embaixador britânico e sua mulher. Depois houve um almoço francês, chamado almoço Raymond Aron. Um jantar americano, jantar George Washington, com o embaixador americano e sua mulher. O doutor está a perceber o tema. Ele escolhe personalidades dos países e organiza os jantares e depois convida os embaixadores para comer o Dr. Raymond Aron e o Dr. George Washington. Ok. Depois ainda houve um almoço italiano, o almoço Luigi Einaudi, em que o embaixador italiano não pôde estar, mas fez questão de enviar excelentes vinhos italianos. O embaixador italiano, imagina, ele deve ter ficado mesmo triste por não poder ter ido a este jantar. Não, incrível. Não é? É que estava lá... eu tenho um compromisso, não posso. Sim. Eu acho é que ele perdeu... Mas pelo menos denota uma classe acima da média. Há pessoas que não vão a jantares porque não querem levar nada, não querem contribuir. Este senhor tem uma classe extrema que não vai, mas enviou um estafeta, um estagiário, com garrafas de vinho debaixo do braço para serem servidas no jantar Einaudi. Ele chama-lhe, o Dr. João Carlos Espada chama este evento um congresso. No entanto, parece-me que é jantar, não é? É um conjunto de jantares. Parece um arraial. Sim. É uma espécie de festival, mas para intelectuais. Sim. Quem é que atua? Sim, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de chamar almoço Luigi Einaudi. Ninguém sabe quem é o Luigi Einaudi. Não. Ele podia chamar almoço Eros Ramazzotti. Era. Não era? E também é outra personalidade italiana e se calhar chamava mais gente. O próprio Dr. Eros Ramazzotti podia ir. Também é só gajo. Ele podia aproveitar e ser o almoço Doutora Laura Pausini. Ou daquela Doutora Sabrina. A Doutora Sabrina já tem para aí 50 anos, mas eu sigo-a no Instagram e continua bem boa. Boys. Ok. Sim. Ela... Sim, continua lá. Sim, a desapertar o bow-tie do Dr. João Carlos Espada e ele a ficar... No. No. Oh, no. What a shame. O Dr. João Carlos Espada, quando ele faz amor, ele acha que ele leva um bow-tie. Está todo nu, mas de bow-tie. Uma questão de respeito pela senhora, como cavalheiro. Acho que ele deve seguir um strict dress code também para fazer... para produce the love. E eu acho que sim. Eu acho que ele deve ter umas calças diferentes, que é uma espécie de atacador na briguilha. E depois também uma roupa interior espacial, uma que tem uma espécie de rampa em velcro, que quando ele fica fully erect, aquilo sai... E cria tipo uma escadaria, sabe, das naves espaciais, quando... Sim. E pronto, desaperta o atacador da briguilha e sai-lhe o pénis, assim pousado mesmo no velcro. Sim. E depois a senhora só tem
antes de começar a Produce the Love, só tem de enrolar a parte do velcro um bocadinho para trás até ao escroto para poder produzir o Produce the Love. E depois o próprio pênis tem uma cartolinha, não é? O pênis vem de cartola. Sim, o pênis vem com uma cartola pequenina e que ele, como cavalheiro que é, tira "Hello, my dear" e tira o chapéu. Há que dizer também outra questão. Tira o chapéu e pousa assim na mesinha de cabeceira e depois no final, quando acaba de produzir o amor, ele volta a pôr o chapéu Tem por outro... cima do sêmen. Não, tem outro pormenor. Sim. Não, ele faz assim, que é, ele retira a cartola, que é uma coisa mais formal, mas quando está no momento de atingir o êxtase, ejaculate, ele coloca uma espécie de... Sabe aqueles chapéus de graduação? Aqueles que os americanos atiram ao ar no final da festa do liceu. Sim. Ele, quando está a sentir, que ele sente, ele diz, "My darling, here comes the flow", ele coloca essa cartola para ser atirada ao ar. E ele graduou-se, mais uma vez, na produção de Sweet Making Love. Pois, é natural e acho que ele... Estamos a especular sobre a vida dele como qualquer... Mas é uma especulação, atenção, com alguma ciência, não é? Claro. Isto é uma presunção, mas com alguma lógica. Sim. Diga, continua. Pronto, foi o jantar italiano e depois um jantar alemão. O jantar... Quer adivinhar o nome do jantar, doutor? Não foi o jantar Dr. Hitler. Não, foi o jantar Dr. Konrad Adenauer. Exatamente. O doutor adivinhou. O jantar... Estávamos a falar de federalistas, não era? Ok. Jantar Konrad Adenauer com chargé d'affaires da Embaixada da Alemanha devido ao recente final de mandato do embaixador. Que é o chargé d'affaires? Isso está em francês. Eu pensava que o senhor estava a falar alemão em francês. Não. Foi um chargé, o encarregado de assuntos. O encarregado de porque assuntos. Deve estar em mudança então de... Ok. Sim. Mas foi alguém? Sim. Eu acho indigno do Estado alemão não ter nomeado um embaixador a tempo de poder participar no jantar Konrad Adenauer. E mandou lá um Reles chargé d'affaires. Um chargé d'affaires. Sim. Ok. Isso, enfim, falta de respeito, mas é a Alemanha, tem de se aceitar. Não é? Ok. Continuando. O que é que terá levado esta variedade de participantes a aceitar encontrarem-se no mesmo espaço, em alguns casos, durante 3 dias? Um fator decisivo foi certamente o Hotel Palácio de Estoril, o hotel dos aliados anglo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, onde Ian Fleming criou a personagem de James Bond. Permanece um lugar de classe e compostura e boas maneiras, num mundo crescentemente dominado pela ideologia vulgar de chinelos, sapatos de ténis, ausência de gravata e barba por fazer. Já viu, doutor? Isso está escrito aí? Está escrito... Sim, eu não inventei. No fundo, o que ele está a dizer é que o hotel Palácio disse que ele disse, do Estoril, do Dr. James Bond, que eu não sei se ele sabe, o Dr. James Bond não existiu. Sim, mas... E o que nós sabemos do Dr. James Bond é que ele era um burgueso. Ok. E o que o senhor está a dizer é que o Dr. Ian Fleming, quando ele diz que ele produziu o Dr. James Bond, foi uma espécie de espeto. Sim, é isso? O Dr. Coraçãozinho de Satã, do Dragon Ball, que quando morreu cospe um ovo. Os Namecs, não é? Como os Namecs se reproduzem, foi assim que o Dr. Ian Fleming... É assim que os cavalheiros se reproduzem também. Cospem ovos como Namecs. E foi isto que aconteceu. No fundo, o que ele está a dizer é que um hotel requintado onde as pessoas estão a comer com strict dress code é um bunker onde se respira a essência do senhorismo, vamos dizer assim. A essência do cavalheirismo. E, portanto, estão numa redoma onde estão livres de encontrar pessoas que não fazem a barba. E eu não sei se o Dr. João Carlos Espada já viu algum filme do 007. Capaz de ter visto. São em inglês. O Dr. James Bond tem momentos que... Enfim, tem momentos em que batem senhoras, por exemplo. Mesmo há cavalheiro. Mas com classe também. Sim. Veste bem, tem bons carros. Veste bem, sabe pedir as suas bebidas, não bebe uma coisa qualquer. Sim. Não, é classe. E não sei se sabe, é inglês. Mas o Dr. João Carlos Espada, nós vivemos num mundo com alguns problemas, não é? Fome, guerras, ameaça ambiental, economia. Acontece. Bebés a precisarem de 2 milhões de euros para serem curadas, doenças para as quais existe cura. Acontece. No entanto, o que o preocupa é um mundo crescentemente dominado pela ideologia vulgar dos chinelos, sapatos de ténis, ausência de gravata e barba por fazer. Não, é o comodismo. É o comodismo. As pessoas... Chega ao verão, não é? Deus criou o verão para criar uma espécie de fazer de nós uma espécie de Dr. Job.
em que mete o tempo muito mais quente, liga ao forno e diz às pessoas: agora mostrem que acreditam em mim, continuando a usar fato. E as pessoas não. Abdicam logo dos seus valores mais profundos do seu criador para logo meter um chinelinho. E barba por fazer. Já viu? O Dr. James Bond, na maior parte dos filmes, tem uma parte em que é torturado pelo mal, não é? Está ali quase a morrer e o mal conta-lhe o plano todo do que está a fazer. Sim. E ele depois, à última hora, salva-se. Imagino que o Dr. João Carlos Espada, devido às suas competências na área da diplomacia e das relações internacionais, é escolhido para embaixador de Portugal. Ele tornar-se uma espécie de Dr. James Bond português, que vai em missão lá fora. Como é que um mau o podia torturar para roubar segredos de Estado a Portugal? Era rasgar-lhe a roupa, vestir-lhe uma t-shirt do Benfica. Primeiro, dopá-lo. Antes de fazer isso, para ser uma coisa de surpresa. Sim. Isso que o senhor está a dizer, mas ele acordar e estar... Sim, ele acordar, estar barba por fazer, uma camisola do Benfica, chinelos... Calções às flores. E chinelos e meias. E largá-lo no átrio do Hotel de Estoril. Assim. Ou largá-lo à porta de Oxford. Ele morria de vergonha. Num jantar de gala do Dr. Churchill. Em que ele era colocado lá dentro. Na cadeira. Sim, na mesa de honra. Está tudo de voltei, a olhar de lado, tudo com o telégrafo na mão. E tudo a dizer, que vergonha. Quem é... Vamos retirar-lhe a cidadania britânica. O senhor não tem cidadania britânica. Vamos dar-lhe a cidadania britânica. Vamos nomeá-lo Sir. A rainha vai nomeá-lo Sir só para nós o podermos retirar isso tudo. Vai se tornar persona non grata. É. Sim. Vai viver para as Malvinas. É o pior castigo que poderiam fazer, era esse. E ele aí cuspia tudo. Cuspia e tudo que era informação. Não é? Continuando. Nem precisavam de fazer isso. Bastava fazer um Photoshop disso. Sim. E mostrar-lhe. Sim. Ele bem vestido, para não perder a dignidade, James Bond português, mas mostravam-lhe um Photoshop disso. Eu se calhar vou fazer isso, doutor. Ok. Para a apresentação do podcast, eu se calhar vou fazer essa montagem só para também vermos o que é uma pessoa em sofrimento, não é? É claro que não lhe vou tirar o laço. Vou pô-lo num corpo de um burgueso, mas de laço, porque também não sou cruel a esse ponto, não é? Sim. Pode fazer no corpo de um daqueles do Dr. Magic Mike, que eles estão de laço, mas sim. em tronco nu. Sim, o doutor João Carlos Espada podia fazer despedidas de solteiro também. Há cavalheiro. Continuando. Um possível fator adicional poderá ter sido o tema central do encontro. A Aliança Transatlântica, 75 anos depois do D-Day, 70 anos depois da fundação da NATO, 30 anos depois de Tiananmen, 30 anos depois da queda do Muro de Berlim. Eu não percebo, estas efemérides tinham de calhar todas no mesmo ano. É azar, não é, doutor? Sim. Uma amálgama delas. Depois temos tantos anos onde não festejamos nada. Sim. Ou então festejamos coisas como... Foi há 35 anos que se inventou a Hello Kitty. Sim. É tudo 30 anos, 75 anos e 12 anos da saída do Dr. Mark do Big Brother. Pronto, não, por acaso concentrou-se neste ano uma série de efemérides que... Eventos históricos muito importantes. Sim. Very important historical events. Continuando. Por outras palavras, todos os participantes, com diferentes pontos de vista, subscreviam os valores da democracia liberal que define o Ocidente. Como foi sublinhado ao longo do encontro, estes são valores perenes que não dependem de quem dirige temporariamente cada uma das democracias ocidentais. Seria muito desagradável, por exemplo, confundir o legítimo desconforto com o Presidente Trump com o afastamento da crucial aliança euro-americana. Seria também muito desagradável confundir o voto britânico pela saída da União Europeia com o afastamento estratégico entre a UE e o Reino Unido. Muito desagradável. Very, very unpleasant. Oh, it's very unpleasant. Continuando. Winston Churchill, que foi... I feel nauseated about that. Winston Churchill, que foi repetidamente citado no encontro de Estoril, óbvio, não é? Acho que era escusado dizer, enfatizou inúmeras vezes a importância crucial... Deixa-me dizer uma coisa, que eu lembrei-me. Imagina que era a partir desse 27º evento do Estoril, dessas coisas que aconteceu, organizado pelo Dr. João Carlos Espada, que era colocada em prática na Europa a ideia da Europa do Dr. Winston Churchill, mas sem a Grã-Bretanha. Ou seja, criava-se os Estados Federados da Europa. Era engraçado porque podia acontecer à Europa o que aconteceu
à Sociedade das Nações quando os Estados Unidos criaram a Sociedade das Nações, mas não integraram esse organismo. O doutor devia ser convidado para esta conferência. Se não sei, se o doutor João Carlos Espada... Era incrível. Quantas vezes é que ele dirá Churchill por dia? Não sei. Sabe, quando ele está a fazer amor com a esposa, provavelmente ele imagina que ela está a fazer amor com a cara do Dr. Churchill, não é? Ele se calhar até mete uma... Sabe aquelas máscaras de cavalo que se vê na Amazon? Ele se calhar tem uma máscara do Dr. Churchill. Claro. Ou então mete na esposa. Sim. Mete na esposa. E se calhar no momento desta-se até pode gritar... Bem, doutor, esse cara não... Eu agora não... Acho que não vale a pena continuar. Não, mas já mais. se percebeu. Sim, porque a seguir são dois parágrafos... É um parágrafo do Dr. Churchill e um parágrafo da Dra. Thatcher. Já não vale a pena porque são, à partida... Eu nem li os parágrafos, mas à partida são parágrafos que não falam de roupa, nem dress code. Por isso também não vale a pena estar a amassar os nossos ouvintes que é impressionante. Com este tipo de coisas. O que os nossos ouvintes precisam de perceber é o Dr. João Carlos Espada está a defender, acaba por defender a integração europeia com a unidade do Reino Unido, mesmo apesar de sair do Brexit, e está a criar convergências em toda a linha ideológica, desde que essa linha ideológica aceita o liberalismo. É incrível. E desde que essa linha ideológica se limita àquilo que ele considera como válido. Porque, não é? Tem começando de haver... pelas coisas mais importantes. Sim. A forma como as pessoas se vestem. Claro. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, posso fazer hoje a recomendação cultural? Outra vez? Já há muito tempo que não faço. Pode fazer, eu também não trouxe nada. Então, a minha recomendação cultural é o Festival Alive. Nós Alive. Para as pessoas irem lá e divertirem-se e aproveitarem aquele que é simplesmente o melhor festival de música do mundo. Eu nunca fui. Hã? Então como é que sabe que é o melhor? Doutor, já vi imagens e vejo publicações nas redes sociais de pessoas que vão ao festival e é aquele que, se eu algum dia tiver a oportunidade de ir a um festival, é aquele que eu quero ir. É como aquelas... As viagens mais fixe de sonho que as pessoas querem executar são aquelas viagens que elas ainda não fizeram. Ou provavelmente nunca vão fazer, não é? Quero ir à Austrália, ir à Nova Zelândia... Provavelmente, se eu algum dia for ao Alive, se puder realizar esse sonho, se calhar fico desiludido. Se calhar posso chegar à conclusão então, mas é um sítio normal. O que é que o faz dizer que o Nós Alive é o melhor festival do mundo? As cenas que tem lá, doutor. O que é que tem lá? Tem lá, piscinas e parques aquáticos em que as pessoas vão lá e estão lá a divertir-se na piscina enquanto ouvem os concertos. Tem cãezinhos que andam lá pelo recinto, cães bebés, uma pessoa brincar e estar a ver os concertos e estar a dar festinhas aos bebés, e depois, aos cãezinhos bebés, e depois, se curtirmos os cãezinhos, podemos levá-los para casa, se quisermos, e adotá-los. A música é bué fixe, que está lá. É aqueles artistas melhores de hoje em dia, Dr. David Carreira, Dr. Luís Fonsi, assim, esses que as pessoas curtem ouvir, vão lá todos, e depois está tudo em comunhão, a curtir a música deles, e podemos... Imagine, qualquer pessoa que vai ao Festival Alive, no mesmo ano que outra pessoa, ficam amigos para a vida. Porque fazem parte daquela comunidade das pessoas que tiveram o privilégio de partilhar aquele espaço. É uma cena que eu curtia, porque depois esse pessoal que fica todo amigo, o pessoal que vai ao festival, e ficam todos, adicionam-se uns aos outros nas redes sociais, e depois fazem tatuagens em conjunto. Todos os anos, toda a gente que vai a um festival... faz uma tatuagem a dizer que foi ao festival para depois se reconhecerem uns aos outros e saberem e nunca se esquecerem daquilo que passaram juntos e da cena que eles viveram em comunhão. E eu não sei quantas pessoas vão ao festival, são 100 mil pessoas e são 100 mil amigos que ficamos. Depois é chunga, é dar prendas no Natal a toda a gente. E depois há outra cena, é que é o único festival do país que é tapado, que é completamente coberto. Porque é uma altura, é verão, dá muito sol e é sempre sombra em todo lado. É completamente tapado e é fixe que não precisamos gastar tanto dinheiro em protetor solar, mas é tapado, mas tem uma espécie de iluminação que para as fotografias parece que é exterior. Okay. É mesmo uma cena boa à frente. E se chover, não se apanha a chuva porque é tapado. E mais?
Depois tem uma cena que é o pessoal está lá no festival a curtir a cena, fica com fome, não é? E todos os anos há recordes que se batem lá. Tipo, começou com aquele recorde na Ponte Vasco da Gama, foi toda a gente comer feijoada e depois lavar a louça com ferry. E lá fazem tipo a mesma cena. Tipo, o ano passado acho que foi cachitos. O doutor sabe que são cachitos. O que é que são cachitos? Uma espécie de rolinhos com fiambre e enchidos lá dentro. E tipo, foi o maior cachito. Mas eles vendem lá? Não vendem. É o pessoal, tipo, é comunidade. Alguém faz, traz de casa um tupperware gigante, abre e bate esse recorde. Mas toda a gente comeu? Toda a gente comeu. Alguém trouxe um tupperware com 100 mil cachitos? Não, com um cachito gigante. Era um cachito gigante? Sim. Para alimentar 100 mil pessoas? Sim. E tipo, o pessoal que também trouxe comida e que depois não ficou no frigorífico, fica então, para o ano. Então, mas se 100 mil pessoas estavam a comer, não havia concertos nessa altura? Não, para tudo. Para comer, tudo. Para tudo. Imagina, então, os doutores chutes e pontapés a tocar padam, 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 e se ele cai, vai-se... Tipo, esses êxitos. Sim. O pessoal está lá em baixo e diz, estamos com fome, vamos comer. O doutor Tim para, o doutor Zé Pedro para também, param todos de tocar, o doutor Cabeleira e vai Zé tudo. Pedro... O doutor Zé Pedro, pronto, já parou, sim. Sim, não para. Sim. Continua sempre vivo nos nossos corações. Sim. E vai tudo lá para baixo, tudo com cachitos, tipo, tirar fotografias com os doutores chutes e pontapés e depois dizem, já podem, agora que estamos satisfeitos, comemos, bebemos, estamos aqui, podem ir tocar. E está lá o pessoal todo abraçado. Deixa-me adivinhar, pede para eles tocarem os contentores, não é? Que a carga pronta já está metida nos contentores, não é? Exatamente, e toda a gente se ri porque, tipo, é uma piada. Sobre o sistema digestivo, ok. Sim. E depois, como ficamos amigos, sempre, depois do festival, sempre que nos encontrarmos na rua e estivermos a falar, vamos falar destas histórias todas e vamos dizer, essa cena dos contentores mesmo bem metida. Sim. E é o tipo de coisas que só acontecem naquele festival. E por isso é que eu recomendo a toda a gente que tenha a oportunidade de ir, não é o meu caso, eu tenho cenas para fazer, mas se toda a gente tiver a oportunidade de ir, que vá e que se divirta e que tipo, coma e faça amigos e pronto. Ok. E que aproveite o Dr. Luís Fonzi, que vai... Vai este ano? Vai este ano. Quer que eu diga ao cartaz, doutor? Por favor. É o Dr. Luís Fonzi, a doutora Avril Lavigne e o Dr. Vangelis e os Santa Maria. São assim os principais. Depois há outros assim cenas mais pequenas, tipo, acho que vão os Metallica. Assim, cenas também aproveitem e divirtam-se. E publiquem cenas nas redes sociais, tipo, eu quero acompanhar-vos, tipo, marquem-me. Quando tirarem fotografias no Alive, marquem-me no Instagram, tipo, @estagiariofromhell69, marquem-me no Insta, que é para eu ver, tipo, já que não posso ir, mas posso fazer parte da cena, ok? E se quiserem tirar fotografias comigo no Alive, façam montagem comigo e com o doutor, que é para nós também podermos ir ao festival. E pronto, publicamos no Instagram, no nosso Instagram. Ok. Esta semana não há patrocínios. Está bem? Sim. Pronto, e ficamos por aqui com esta atividade lúdica que foi descrever o Festival Nós Alive. Corretamente, diga-se. Sim, é exatamente o que acontece, sim. É o que eu tenho ouvido dizer. De fontes fiáveis. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.